Oi gente, aqui é a Mari e o Alex. Nós somos do canal Mostarda. Hoje, ao invés da gente fazer a relação entre a arquitetura e um filme, a gente vai falar sobre uma série. Bom, a gente vai ter que fazer um mergulho na arquitetura de palácios e castelos da Idade Média. A gente vai falar sobre as primeiras temporadas de Outlander. Hoje a gente vai falar desse seriado, mas se você tiver interesse que a gente faça algum vídeo de outro filme ou série, comentem aqui que a gente vai atrás das informações. Exato. Essa é uma série romântica, mas também de aventura, que a gente particularmente gosta muito. E ela conta a história da Claire Randall, que é uma enfermeira recém-casada que vai passar a lua de mel na Escócia. E lá, misteriosamente, ela é transportada para 300 anos antes. E ela vai parar nesse tempo remoto aí, onde ela conhece o Jaime Fraser. E aí acontece toda a história envolvendo castelos e as guerras entre a Escócia e a Inglaterra. Bom, e além dos castelos e palácios, os cenários de Outlander também Essa série, a gente vai falar sobre vários castelos que aparecem lá, né? Sim. Então a gente resolveu primeiro explicar pra vocês por que surgiram os castelos. Por que surgiram os castelos? Pode falar, vai. Tá. Os castelos, eles foram construídos na época do feudalismo, ou seja, logo após a queda do Império Romano. Então, eles, além de servirem como residência, né, dos senhores feudais, eles também tinham a função de proteção dos feudos, né? E inicialmente eles foram construídos de uma forma até meio artificial, né? Com relação ao terreno que eles estavam localizados. Ou seja, haviam platôs mais altos, né? Que eles construíram para colocar a casa principal do senhor feudal, e logo em seguida tinha um platô mais baixo, onde ficava as demais pessoas. E tudo isso era cercado por um muro de madeira. Depois eles abandonaram a madeira por causa da facilidade de invasão, né, que é fácil de queimar, e começaram a fazer os muros com as pedras, que é como a gente conhece hoje. E também os castelos começaram a procurar geograficamente lugares que tivessem já essas características, né? Exato. De ter uma montanha com uma planície. Aí eles construíram um castelo no topo dessa montanha, que já propiciava ser avistado possíveis inimigos, né? Exato. Geralmente também perto de rio ou lagos, né? Para a cidade poder se desenvolver melhor, né? Usando essa água. Exato. E o primeiro castelo que aparece em Outlander é o castelo de Dune, que na verdade tem outro nome na série, né? Que é o castelo de Leoch, que é onde mora o clã Mackenzie, né? Configurado pelos tio, né? Por ser propriedade do tio do... Sim, o líder Jaime, do clã né? era o Colin Mackenzie, que é tio do Jaime. Isso, E esse castelo, ele tem algumas características muito interessantes, como sendo um castelo medieval. Além dele ser, né, maçudo, todo feito em pedra e tal, ele possui uma cozinha que na época era considerada uma cozinha modelo, né? E ela tinha um acesso diferenciado para o salão, né? Ou seja, eram 2 arcos grandes de pedra, maravilhosos, né? E que foram filmadas na série, na cozinha da Mrs. Fitzgibbons. Só fazendo um parênteses, que na verdade essa cozinha e o salão, eles foram reproduzidos no estúdio para não utilizar o castelo mesmo. Só as cenas externas que foram utilizadas o castelo original. E daí o castelo então se configurava em ter uma torre principal, onde era também o acesso, né, principal, e essa torre era onde ficava o senhorio, né, no caso, e daí outra parte, que era mais perto da cozinha, tinham outros quartos, né, e a intenção justamente era deixar esses outros quartos num ambiente mais quente, por isso que era perto da cozinha. Outro detalhe interessante é que no meio do salão existia um lugar onde eles faziam uma queima de combustíveis, né? Provavelmente madeira, que servia como se fosse uma lareira, né? Mas era bem no meio do salão e não tinha chaminé, era apenas um buraco na cobertura. Ficava todo mundo defumado. Verdade.
próximo castelo a aparecer no seriado é o castelo de Mid-Hope. Sim. Que na série ele é denominado Lallybrook, que é o castelo do Jamie Fraser, o protagonista. Do clã Fraser, né? Isso. E esse castelo foi originalmente construído no século XVI por um clã denominado Drummond. Depois ele foi vendido para um nobre chamado John Hope, que daí veio o nome do castelo. E hoje o castelo ele é aberto à visitação apenas externa devido às suas condições gerais. Sim, ele está muito degradado internamente, né? A única reforma que foi feita foi perto do século passado, no começo do século passado, mas eles só apenas trocaram os castigos das janelas, fizeram uma reforma no teto para ele não desabar de vez. Sim. Então é engraçado porque a visitação lá é intensa, né? É um dos lugares da série mais fofinhos, né? De visitar e tal, mas eles não permitem a entrada nem muito perto, né? Das escadarias onde a Claire ficava e tudo mais. E apesar de ser bem bonito, assim como mostram as imagens, ele não tem aquela muralha que a gente costuma ver nos castelos, né? Mas existia uma muralha lá, que na verdade hoje só tem os escombros, inclusive no seriado passa lá várias cenas no portal, tudo, mas... Até o Jamie foi açoitado pelo Randall nesse portal. Sim. Já é o outro, já? Já é o Blackness. Na sequência da série a gente vai falar sobre o castelo que na nossa pesquisa foi o que mais nos impressionou. É maravilhoso. Que é o Castelo Blackness. A gente até deu o nome do nosso peixinho de Black. É verdade. Por causa do castelo. Ele é um castelo em formato de navio. Sim. E ele foi construído na beira do rio. Rio Forth. Isso. E ele tem esse formato todo exótico, assim, parece que é um navio ancorado. E ele tem várias outras curiosidades que a gente vai falando aqui. Bom, o Castelo Blackness ele foi conhecido na série como o Fort Williams, né? Onde o Jamie foi chicoteado pelo Randall. Nesse momento o pai dele faleceu. Aí ele aparece de novo no castelo para resgatar a Claire do Randall de novo. Foi. Né? E na vida real, esse Castelo Blackness ele foi de propriedade de um nobre escocês da família Christians. Bom, ele teve vários usos diferentes no castelo, né? Ele começou então com uma moradia, teve um curto período de tempo nisso. Depois ele teve uso militar, mas serviu muito tempo como presídio, né? Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, ele chegou a servir como depósito de armamentos da Guarda Britânica. E assim, outra curiosidade é que ele tinha um fosso muito grande, bem na base da torre principal. Esse fosso, ele servia como cova para os presidiários que eram condenados à morte. Então, o fundo desse poço ele tinha uma ligação com o rio. E por isso, o rio eventualmente passava e levava os cadáveres embora, né? E esse castelo ele tem várias características de defesa, né? Entre elas, as ameias, que são aquele desenho clássico que a gente tem dos muros de castelo, que é onde o arqueiro fica para acertar com a seta, né? Isso, E também tem até uma curiosidade, né, que aquelas pequenas janelinhas nas muralhas, que também serviam para isso, elas eram chamadas de lacunas. Sim, Então, um pedacinho do muro que não tem justamente para a pessoa ir lá e atirar com a arco e flecha. Não, é engraçado até porque você vê esses buraquinhos estreitos, as seteiras, as janelas que também eram estreitas, elas caracterizavam o espaço interno como sendo um espaço bem escuro, né? É úmido, escuro. Era secundário o negócio de conforto nos castelos, né? A gente tem essa visão de castelo, uma coisa luxuosa. Rainha, que linda. É mais da Disney, gente. Não é bem os assim, castelos eles reais passavam perrengue forte. eram escuros, úmidos, bem mofentos, assim, né? Devia ser horrível viver, né? E para você ter uma ideia da dimensão da coisa, os muros desse castelo eles chegam a ter 5,5 metros de espessura. Tanto que ninguém nunca conseguiu invadir o castelo, né? Na época que ele era ativo. Até assim. hoje não tem registro de invasão. Inclusive também tem um ponto dele que ficou famoso que chama PowerPoint. Não, Power Position! PowerPoint!
tem um lugar dele famoso que é conhecido como Power Position, que era onde que ele dispunha um canhão virado para o rio e diz que era perigosíssimo para os navios inimigos. Né? Sim. E o próximo castelo que a gente vai falar é o Lithgow. Lithgow, na verdade. Sim, difícil. É difícil de pronunciar. Esse castelo ele serviu de cenário para a prisão Wentworth, onde o Jaime foi preso pelo Randall e torturado, abusado. Foram cenas fortíssimas, assim, muito impactantes. Sim, ele já tem um aspecto mais assim de palácio. É verdade. A dimensão dele é maior já. Não, e é um palácio que foi construído aos poucos, assim, né? Então ele tem várias etapas de construção dentro dele. Sim. Né? Em vários períodos diferentes. Já foi posse da Escócia, depois passou para a Inglaterra, daí voltou para a Escócia, enfim, são vários momentos, né? E esse palácio, na verdade é até conhecido como palácio, mas porque ele perdeu as muralhas também, mas originalmente ele é um castelo. Inclusive a escadaria, não só desse castelo, mas de vários outros castelos, elas são dispostas no sentido horário para quem sobe. Isso é porque, como a maioria das pessoas são destras, e na hora de defender o castelo, o soldado que estivesse em cima, ele ficava privilegiadamente numa posição melhor para trocar a espadada. Não, só daria B.O. se fosse um bando de canhotos. O clã dos canhotos. Outra curiosidade também é o posicionamento do poço d'água. Né? Então os castelos eles priorizavam a sua instalação dentro das muralhas, né? Para que os inimigos não invadissem, não envenenasse, ou então houvesse uma escassez de água, né? E que poderia ser o fim das pessoas dali de dentro. Então nesse castelo específico, o poço está localizado dentro da cozinha, né? E saindo um pouquinho dessa trama fictícia, né, indo para a vida real, esse castelo nasceu a Mary Queen of Scots, que é uma queridinha da Escócia. É uma figura muito importante para os escoceses, tem uma história bem trágica. Inclusive essa história da Mary, da Rainha Mary, é contada num outro seriado, né, chamado Reinado, que também é legal, né, a galera gosta. Uma curiosidade geral sobre os castelos é que o Brasil abriga o único castelo considerado medieval das Américas. Exato, ele fica na Bahia, né? Praticamente na Praia do Forte. Sim, ele se chama Castelo da Torre d'Água. Isso, E ele não foi construído, lógico, na Idade Média, só que ele é considerado medieval dado ao método construtivo. Bom, outro momento também. Ai, que outro momento! Só esperando, gente. Tá. Não, a gente ficou também curioso em saber quem que era responsável pela construção desses castelos, né? Será que existia algum profissional, arquiteto, construtor, né? Assim como outros momentos assim da história, né? Aconteceu. Realmente havia um que era um senhor, uma pessoa que era bem solicitada. Ele foi responsável pela construção de vários castelos na época. Sim, que é o James of St. George. No Brasil ele é chamado Thiago de Ogum. É mesmo. E ele construiu vários castelos, ele era bem requisitado, né? Tem várias referências sobre ele. Interessante. Bom, e além dos castelos e palácios, tem também a paisagem da Escócia, das Highlands da Escócia, que são maravilhosas, simplesmente. Sim, é uma natureza exuberante, com uns vales enormes. Assim, muito bonito de se ver. Né? Sim. Bom, mas é isso que a gente tem para falar dos castelos das primeiras temporadas de Outlander. Sim, se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal, acione o sininho e até o próximo vídeo. Até!